A primeira vitória contra o exército alemão na Segunda Guerra Mundial não ocorreu na Europa Ocidental ou em meio às ruínas da Frente Oriental. Aconteceu no pequeno porto de Tobruk, no norte da África, pelas mãos da 9ª Divisão Australiana. A guerra no norte da África começou em setembro de 1940, quando as forças italianas avançaram para o Egito, invadindo as bases britânicas. O contra-ataque britânico fez os italianos recuarem 800 quilômetros através da fronteira e os forçou a se render em 7 de fevereiro. Ao longo do caminho, eles tomaram um pequeno porto no nordeste da Líbia em 21 de janeiro de 1941. Esta cidade se tornaria o local de ação decisiva no ano seguinte. Seu nome era Tobruk. Com suas linhas de suprimentos esticadas e as forças sendo desviadas para a Grécia, a força britânica do deserto ocidental interrompeu seu avanço antes de chegar a Trípoli. Enquanto isso, Hitler viu a necessidade de sustentar seus aliados italianos. E assim, no dia anterior à rendição italiana, Rommel e o Afrika Korps foram enviados para Trípoli. Em 24 de março, Rommel lançou seu ataque em El Agheila. Os britânicos foram empurrados para trás novamente, a maioria deles recuando para o Egito. Mas as defesas de Tobruk estavam praticamente intactas, e como porto, poderia ser inestimável para manter o poder na região. Assim, a 9ª Divisão Australiana, apoiada por uma brigada do 7º e o 18º Regimento de Cavalaria e Artilharia Australiana e Britânica, ficou para trás para manter a cidade. Em 10 de abril, os alemães chegaram a Tobruk. As tentativas iniciais de invadir a cidade foram repelidas, já que Edmondson ganhando uma medalha Cruz Vitória por sua bravura na luta. Enquanto grande parte do Afrika Korps passava em direção ao Egito, os defensores de Tobruk se viram cercados. Em 14 de abril, veio o primeiro ataque Panzer. Penetrando na primeira linha de defesas, os tanques foram parados 5 quilômetros depois por fogo a queima-roupa de canhões de 25 libras. Rommel sabia que o melhor curso de ação seria um ataque total, mas não tinha recursos para isso. Em vez disso, ataques estratégicos em 30 de abril e 1º de maio criaram uma ponte dentro das defesas externas. A artilharia precisa combinada com a resistência feroz da infantaria australiana limitou as perdas dos defensores e tirou grande parte do ímpeto do ataque. No final do dia 1º de maio, os australianos lançaram um contra-ataque. Embora incapazes de retomar força total, graças à falta de metralhadoras, eles ainda foram capazes de empurrar os alemães para a defensiva e impedi-los de contornar um importante campo minado. Uma tempestade de areia varreu Tobruk no dia 2 de maio, parando novamente o avanço alemão. Enquanto as tropas de Rommel fechavam as escotilhas dos blindados, os aliados colocaram novos campos minados, trouxeram novas tropas e continuaram um bombardeio de artilharia contra os atacantes. O moral dos panzers anteriormente imparáveis oscilou, mesmo quando eles se sentaram em uma grande brecha nas defesas do inimigo. O Major-General Morshead, comandante da 9ª Divisão Australiana, estava determinado a reparar essa brecha, e assim, reuniu tropas para um contra-ataque. Graças à posse da Colina 209, os alemães viram essa força se reunir e estavam prontos. Lutas noturnas ferozes empurraram os alemães para trás meia milha e permitiram que os australianos retomassem um posto defensivo. Os alemães perderam o dobro de homens que os australianos. Cada perda era crítica para os aliados dentro de Tobruk. Ao contrário dos alemães, eles só podiam ganhar novas tropas e suprimentos por mar. No entanto, enquanto as duas grandes potências se encaravam no deserto, foram os alemães que oscilaram. O alto comando, perturbado por suas perdas, ordenou a Rommel que não lançasse outro ataque. Pela primeira vez, os aliados provaram que a blitzkrieg alemã poderia ser interrompida, e o impulso psicológico foi enorme. Como disse Morshead, essas ações foram as primeiras em que formações blindadas do exército alemão foram desafiadas e derrotadas. Os alemães lançaram novos ataques em maio, obtendo pequenos ganhos. Morshead, apesar de seus recursos mais limitados, dominou a terra de ninguém por meio de uma estratégia agressiva de patrulhamento noturno que abalou o moral alemão e impediu que os australianos se sentissem vítimas da luta. Em junho, ambos os lados estavam consolidando suas posições para um cerco prolongado.
Os alemães recuaram para melhores posições defensivas, enquanto os australianos avançaram o suficiente para reduzir sua linha defensiva de 5 para 4 milhas de comprimento, permitindo que tirassem as tropas da linha para descansar. Ambos os lados minaram o espaço entre eles para evitar que o outro avançasse. No final do verão, os defensores foram aliviados por forças sob o comando do Major-General Scobie. Tropas britânicas, polonesas e tchecas substituíram a maioria dos australianos. Mas alguns australianos ficaram vendo a luta até o fim. Agora Rommel estava planejando um novo ataque, mas os aliados também. O general Auchinleck, comandante-em-chefe britânico no Oriente Médio, estava preparando a Operação Cruzada. 2 tentativas anteriores foram feitas para aliviar Tobruk, ambas fracassadas. Um ataque foi lançado mais ao sul, na esperança de seduzir Rommel para uma batalha de tanques que Auchinleck acreditava que suas forças poderiam vencer. Com o Afrika Korps distraído, Tobruk poderia ficar aliviado. Como estava se preparando para tomar Tobruk, Rommel não caiu na armadilha. Mas então, tendo capturado os planos de batalha dos aliados e impedido um avanço em Tobruk, ele viu uma oportunidade. Correndo ao redor do inimigo que avançava, ele tentou cortá-los pela retaguarda. Rommel descreveria essa manobra ousada como um grande sucesso. A realidade era muito menos impressionante, e embora os britânicos estivessem abalados, não foram impedidos. Em 26 de novembro, as tropas da Nova Zelândia atacaram os alemães em Sidi Rezegh, perto de Tobruk, enquanto a guarnição da cidade simultaneamente lançava sua própria tentativa de fuga. Foi um sucesso de curta duração, com as duas forças se unindo e aliviando brevemente Tobruk. Mas então Rommel recuou do Egito, e durante a retirada, as forças alemãs cortaram a força da Nova Zelândia em 2, com os britânicos avançando em outros lugares. Rommel estava na defensiva. Um empurrão final contra Tobruk no dia 6 de dezembro falhou, e no dia 7 os alemães se retiraram. Após 242 dias, Tobruk foi finalmente salva. O mundo viu que o exército alemão poderia ser derrotado. E mais uma vez o vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Carlos Magno, e te desejo um excelente dia.